E o que eles precisam fazer, que eu sei que a bagunça foi minha, então não briguem com eles. Eu quero ler com você Marcos 8. Para ganhar um pouco de tempo, a gente vai ler só do 27 ao 38, mas você não vai fechar a sua Bíblia, porque eu quero te mostrar uma coisa que está acontecendo desde o versículo 18, ou desde o versículo 14, tá bom? Então, Marcos capítulo 8, do 27 ao 38. E aqui não tem problema que eu já usei o peso aqui. Então, vou ler aqui, você me acompanha, por favor, tá bom? Diz assim: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizes os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas, ou algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E aí a gente termina aqui. Tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações e traz os nossos corações cativos à sua palavra, Senhor. Que nós possamos, através de Cristo, contemplar a glória do Senhor revelada nas Escrituras, a glória do Senhor, o caráter do Senhor, a vontade do Senhor revelada nas Escrituras. E que, em nome de Jesus, o seu Santo Espírito seja aquele a nos conduzir por essa descoberta e para nos edificar, para nos transformar, para nos confrontar e confortar de acordo com a sua vontade, Pai. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos falando, ou falávamos na semana passada, a respeito do problema da incompreensão e da dureza do coração. Não sei se você vai se lembrar do sermão de semana passada, mas à medida em que nós lemos a multiplicação dos pães e logo em seguida o fato de que os discípulos se assustam em ver Jesus andando por sobre as águas porque não conseguem compreender o que ele fizeram, nós fomos levados a enxergar o tamanho do problema que é para nós essa incompreensão a respeito das verdades do reino, por causa da dureza do nosso coração. E aí, eu posso ter, de alguma maneira, parado meu sermão em um ponto em que talvez eu não tivesse, ainda que eu tenho certeza que eu esbocei uma solução para isso, eu não tivesse dado a você a solução. E eu não dei porque o texto de Marcos ele vai continuar, e agora sim a gente chega à parte dessa solução para a nossa incompreensão e para a dureza do nosso coração. Mas olha que interessante, para que a gente retome esse tema, quando no verso 18 do mesmo capítulo 8, falando com seus discípulos, porque eles não entendem, mais uma vez, depois da segunda multiplicação de pães, algo que Jesus diz a eles, ele usa a seguinte expressão: tendo olhos e não vedes? E ele os está chamando de cegos. E é interessante a gente pensar nisso, porque daí logo em seguida, a partir do verso 22, tem uma história que está aqui num lugar
que parece que faz com que ela seja jogada aleatória, ou que ela tenha sido jogada ali aleatoriamente. Em nenhum outro evangelho a gente tem a história do cego sendo curado antes da confissão de Pedro, ou depois da multiplicação de pães, imediatamente depois. A história de alguém que é cego e foi curado. E é interessante também, porque aqui a gente vê esse cego sendo curado em quantas etapas? Você conhece o texto? Responder de cor. Se você não conhece, passa o olho ali e me diz. Versos 22, 23, 24, 25. No 22, Jesus pergunta para ele, perdão, no 23, no final do 23, depois de aplicar saliva aos olhos, Jesus pergunta para ele, você vê alguma coisa? E aí o verso 24 diz, olha, eu vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Ele está vendo? Sim. Mas ele está vendo o quê? Vulto. Quando a gente, então, no verso 25, vê Jesus dizendo, ou novamente pondo as mãos nos olhos dele, e agora ele passa a ver claramente, e fica restabelecido. Então, tudo ele consegue distinguir de modo perfeito. Essa história é uma metáfora, além de ser um fato, para o que está prestes a acontecer com os discípulos. Porque se a gente começa a ler o Evangelho de Marcos, a gente começa a ver a pergunta dos discípulos sendo feita desde o primeiro, do segundo capítulo, não apenas dos discípulos, mas daqueles que veem os milagres de Jesus, uma pergunta que diz respeito à identidade de Jesus. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem é este que tem poder de perdoar pecados? Ou por que este diz que tem poder de perdoar pecados? Ninguém pode perdoar pecados senão um, que é o Filho do Homem, ou que é Deus, né? Aí você vê, logo depois de Jesus acalmando a tempestade, os discípulos sem saber quem Jesus é, ao mesmo tempo em que os demônios que Jesus vai expulsar lá em Gerazeno, né? Melhor dizendo, que aí eu não vou lembrar o nome da cidade, que é Genezaré, se eu não me engano, mas pode estar errado, então não leve isso em consideração. Depois, se quiser, fica à vontade para me informar o nome certo. Mas Jesus expulsando os demônios, e naquela ocasião, ainda que os seus discípulos que andam com ele não saibam quem ele é, se perguntem a respeito da sua identidade, os próprios demônios o reconhecem. Que tenha eu contigo, Filho do Deus vivo. E aí a gente continua lendo os capítulos que se seguem, a incompreensão dos discípulos, como a gente tem conversado, ela parece crescer e só aumentar. A perplexidade dos discípulos diante dos seus sinais, dos seus milagres, ela só aumenta, porque Jesus não é apenas alguém que perdoa pecados e que cura um paralítico, que acalma uma tempestade ou expulsa demônios. Jesus também é aquele que multiplica pães e peixes e anda por sobre as águas. É difícil a gente chegar à compreensão de quem Jesus é, sob a ótica dos discípulos. A gente vê depois Herodes perguntando para os seus súditos, mas quem é esse? E aí eles estão dizendo, não, pode ser que João Batista tenha ressuscitado. Outros vão dizer, não, esse aí é Elias. E outros vão dizer, é um dos profetas. Mas o tema dos 8 primeiros capítulos, de Marcos, diz respeito à identidade de Jesus. E a incompreensão dos discípulos a respeito de Cristo, e, em primeiro lugar, diz respeito à sua identidade. E aí, então, nós voltamos para o capítulo 8 e vemos Jesus dizendo, mas parece que vocês são cegos, porque tendo olhos, vocês não veem. E logo em seguida, Jesus curando um cego, mas o curando em 2 etapas. Jesus faz com que aquele cego enxergue, mas ainda que ele enxergue, ele não consegue ver completamente. Então, Jesus precisa interferir mais uma vez. E aí sim ele passa a ver tudo perfeito aí, claramente. Aí que a gente já tem uma primeira aplicação, a título de introdução, antes da gente entrar nas minúcias do texto que a gente leu. Nós nunca teremos, isso a gente já falou, a compreensão plena e perfeita daquilo que nos é revelado sobre Deus e Jesus nas Escrituras. Nunca de uma vez. É por isso que, por exemplo, Paulo, em 1 Coríntios 13, vai dizer que hoje ele vê como em um espelho. E aí você tem que lembrar que o espelho da época não é o nosso espelho. Que o espelho da época era uma chapa de bronze polida, onde você via como eu consigo enxergar aqui, ou ali no reflexo do piano, ou na tuba. Quer dizer, na tuba eu não consigo, o Daniel está precisando polir ela. Depois a gente conversa.
É brincadeira. Tá tudo bem. Uma chapa de ferro, onde a gente olha e se enxerga distorcidamente. Onde a gente olha e vê como homens, ou homens como parecendo árvores. Onde a gente olha e vê vulto, mas a gente não vê contorno. A gente não vê definição. Onde a gente não vê com precisão. A gente vê. E a gente até sabe que forma tem. Mas a gente não consegue definir todos os seus aspectos. Quando Jesus nos cura, meus irmãos, da nossa falta de compreensão e da nossa cegueira espiritual, até mesmo para que nós mantenhamos a nossa postura humilde na sua presença, Ele não nos cura de uma vez. Ele permite que a gente enxergue, mas não de maneira perfeita. Se eu puder, de alguma maneira, aplicar esse milagre do cego às nossas vidas, usando essa metáfora espiritual, eu diria que a nossa conversão se assemelha a esse primeiro momento em que Jesus, fazendo barro com as mãos, passa nos nossos olhos e nos faz ver, ainda que com vultos. E esse momento em que nós vemos, mas não perfeitamente, em que nós vemos, mas não completamente, em que nós vemos, mas não conseguimos definir todas as nuances de quem Deus é, ele se estende do momento da nossa conversão até o momento da nossa morte, ou até o momento em que Jesus voltar. Porque enquanto estamos presos ao corpo dessa morte, como Paulo vai dizer, enquanto estamos presos a esse corpo mortal que se desfaz, enquanto o Senhor Jesus não nos libertar dessa realidade, tudo que nós conseguiremos ver e compreender são vultos. No entanto, quando o Senhor Jesus se manifestar numa segunda vez, e quando nós o virmos voltar dos céus até nós, como Rei, como juiz, como Senhor da sua igreja, do seu povo, de toda a terra, então chegará o momento em que o Senhor Jesus nos tocará os olhos mais uma vez. Então nós o veremos. E para usar a fala de Paulo, ainda em 1 Coríntios 13, então conheceremos como somos conhecidos. Porque o Senhor Jesus é aquele que consegue curar-nos da nossa cegueira espiritual. Parcialmente com a nossa conversão. Completamente com o que nós chamamos na teologia da nossa glorificação. O momento em que nós seremos libertos dos nossos pecados. E entre a conversão e a glorificação, nós somos aqueles que estão aprendendo a treinar a vista, para entender um pouco mais a respeito de Jesus. Para compreender um pouco mais a respeito da sua identidade. Para compreender um pouco mais a respeito do seu ministério. E aí eu quero te desafiar, porque, meu irmão, minha irmã, a gente não pode chegar num ponto da nossa vida cristã onde a gente acha que já vê perfeitamente. Porque se a gente chegou nesse ponto, ou se a gente acha que chegou nesse ponto, ou a gente morreu e não está sabendo, ou a gente endoidou de vez. E foi tomado por uma arrogância. E foi tomado por uma falta de lucidez. Por um desequilíbrio espiritual tão grande, que vai fazer com que nós nos sintamos melhores do que os outros. Vai fazer com que nós nos julguemos melhores do que outros, que veem menos ou pior. Porque nós chegamos à compreensão completa e plena. Essa compreensão completa e plena, as mãos do Senhor Jesus tocando os nossos olhos e nos fazendo ver perfeitamente, só nos alcançarão e nos atingirão quando Ele voltar. Ou quando nós, libertos desse corpo, formos levados para a eternidade após a nossa morte. Ali sim, nós conheceremos como somos conhecidos. Mas enquanto isso, nós vemos como em um espelho. Agora, quando o Senhor Jesus nos cura, o que é que Ele nos fala?
Ou o que é que ele nos mostra? O que é que nós conseguimos ver, ainda que não perfeitamente? Em primeiro lugar, quando o Senhor Jesus nos cura, olhando para o texto que nós lemos, nós conseguimos ver quem Jesus é. A pergunta de Jesus no verso de número 27 e depois no verso de número 28 é a seguinte: quem dizem os homens que sou eu? E perdão, o verso 29 diz: mas vós, quem dizeis que eu sou? Porque, meus irmãos, o Senhor Jesus, ao nos curar da nossa cegueira espiritual, quer revelar-nos um pouco mais da sua identidade. E perceba, quer revelar-nos pessoalmente, porque Jesus, ele é alguém muito articulado nas suas palavras, ele é alguém que usa parábolas para conversar, mas ele também usa perguntas para desenvolver um assunto. A sua primeira pergunta inicia o assunto: quem as pessoas estão falando de mim? Ou perdão, o que as pessoas estão falando de mim? Quem elas pensam que eu sou? Qual é a ideia que as pessoas têm a meu respeito? É assim que Jesus começa a conversa. E é interessante porque, de repente, é assim que muitas vezes a gente se encontra hoje, interessado em saber um pouco mais sobre Jesus, mas sem conhecê-lo pessoalmente, cheio de opiniões a respeito dele, mas sem ter uma experiência íntima, profunda, pessoal e intransferível com ele. A gente sabe o que as pessoas falam de Jesus, a gente sabe o que o pastor João pensa de Jesus, a gente sabe o que o presbítero Eurico pensa de Jesus, o que o presbítero Leonel, o presbítero Acá. De Jesus. O pessoal do som, depois eu quero um microfone sem botão, tá? Foi sem querer aqui, mas foi. A gente sabe o que outros que nos cercam pensam de Jesus. A gente lê um livro sobre pensamentos sobre Jesus. E aí a gente diz: Jesus é isso, é aquilo outro. Mas a gente não tem uma experiência pessoal onde o Senhor Jesus nos foi revelado. Às vezes você é adolescente, criança, você sabe o que o seu pai pensa sobre Jesus, o que sua mãe pensa, mas você ainda não teve uma experiência onde você conheceu a Jesus de todo o seu coração, com toda a sua alma, toda a sua mente, você ainda não foi apresentado a Ele de maneira pessoal. E perceba, quando nós lemos esse texto, o que Jesus está nos ensinando, em primeiro lugar, a respeito da sua identidade, é que opiniões a seu respeito não são suficientes. Quem dizem as pessoas que eu sou? Um João Batista, outro Elias, outro um dos profetas. Mas Jesus não se contenta com essa resposta, e ele então chega ao cerne da questão quando ele pergunta: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ele está dizendo: eu não me importo muito com a resposta daqueles que não andam comigo. Eu não me preocupo com a resposta daqueles que me perseguem. Eu não estou nem aí para a resposta daqueles que não me veem, não apenas fazendo os meus milagres, mas ensinando as minhas verdades. Não me veem, não apenas performando para alimentar uma multidão, mas também andando por sobre as águas e intimamente me revelando a vocês. O que importa para mim é o que vocês, os meus discípulos, pensam a meu respeito. Porque discípulos de Jesus são aqueles que estão interessados em conhecer a Jesus. Discípulos de Jesus são aqueles que estão pouco interessados no que pensam a respeito do seu mestre e muito mais interessados naquilo que o seu mestre diz a seu respeito. Discípulos de Jesus não são aqueles que buscam a Jesus de fontes terciárias, não são aqueles que conhecem Jesus por tabela. Eu conheço a Jesus como? Porque minha esposa conhece e ela conta para mim, ela vai no culto e ela ora por mim, ele vai no culto e ele ora por mim. Eu conheço a Jesus como? Porque meu filho está indo no culto e aí ele pede para Deus me abençoar. Eu conheço a Jesus como? Porque todo dia eu vejo meu marido lendo a Bíblia. Mas e você? Eu conheço a Jesus. Mas como? Meu marido lê a Bíblia. Minha esposa lê a Bíblia. Pastor, minha casa é uma benção. Por quê? Porque meu filho aprendeu a ler a Bíblia e orar. E você? Eu conheço a Jesus. Mas como? Porque meu filho está me ensinando. Aqui. Às vezes a gente toma uns tapas na cara, né?
O que eu quero ensinar a vocês é que quando Jesus cura-nos da nossa cegueira, Ele deseja ser conhecido por cada um de nós individualmente, não por tabela. Ele não se importa com o que as pessoas pensam a seu respeito, Ele se importa com o que nós, como seus discípulos, temos aprendido dele e a partir dele. A primeira pergunta é descartável, porque a segunda pergunta é a que interessa. E às vezes a gente está muito mais preocupado com a primeira pergunta e em responder a primeira pergunta para mostrar que a gente está antenado, do que com a segunda pergunta. E responder a segunda pergunta para demonstrar a nossa devoção. Então deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você. Você sabe que as pessoas estão falando de Jesus lá fora? Isso às vezes até te incomoda, né? Porque o nome de Jesus está sendo feito de chacota. Porque o movimento LGBT colocou um Cristo pendurado, um Cristo homossexual pendurado. Te incomoda, não te incomoda? A Jesus não incomoda. Entendeu isso? A Jesus não incomoda. Porque Jesus é homem de dores e sabe o que é sofrer. Se a gente continua lendo o texto, quando ele anuncia a sua missão, ele está dizendo que ele vai para Jerusalém para ser traído, para ser entregue, para ser amassado e massacrado pelos principais religiosos da época. E se ele se entregou àqueles que se diziam ser os detentores da lei de Deus, o que a gente não pode esperar daqueles que não conhecem a Deus? Jesus não se incomoda com essa resposta. Inclusive, é o que se espera deles. Porque quem não conhece a Jesus, não ama Jesus. Pelo contrário, persegue a Cristo. Aí, às vezes, a gente fica incomodado com isso. A gente fica incomodado porque tem um monte de gente de opinião partidária, sei lá da onde, que está falando mal de Jesus. Jesus não se incomoda com isso, quem se incomoda com isso é você. Enquanto você está incomodado com isso, você está se esquecendo de responder a pergunta da sua vida. Quem é Jesus para você? Pouco importa, meu irmão. E perceba isso do ponto de vista teológico, tá bom? Do ponto de vista prático, eu entendo a sua preocupação. Mas do ponto de vista teológico, o que importa? A opinião daqueles que não conhecem a Jesus sobre Jesus. O que vai acontecer com eles no fim dos tempos, quando Jesus voltar? Se eles não se arrependerem dos seus pecados, se eles não se converterem dos seus pecados, eles encararão a justiça divina e serão condenados. Jesus não será diminuído na sua glória por chacotas que o mundo faz a seu respeito. Jesus não será diminuído na sua glória por coisas erradas que falam a seu respeito. Jesus não será diminuído na sua glória porque alguém tem uma opinião contrária à palavra a respeito de Jesus. Eu não estou dizendo que nós não precisamos corrigir essas opiniões. Mas eu estou dizendo que a gente não precisa se incomodar com elas. Porque Jesus, ele não vai ser derrotado, não vai ser diminuído. Jesus não vai ser humilhado porque alguém está zombando dele. Mas às vezes a gente está mais preocupado com isso. E com o rumo que o Brasil está tomando. Do que em responder a pergunta que mudará o destino eterno da nossa vida e dos nossos filhos. Quem nós dizemos ser Jesus? Eu gostaria muito, e eu estou dizendo assim, gostaria, eu vou dizer em outra palavra, um pouco mais direta, eu quero. Porque gostaria, parece que eu não gosto mais, né? Eu quero, como pastor dessa igreja, que nós construamos uma igreja que está mais preocupada com a pregação do evangelho do que com os movimentos políticos que tentam ofender o Senhor e a sua igreja. Está mais preocupada em responder a pergunta quem é Jesus para nós, do que em responder a pergunta quem as pessoas dizem que Jesus é. Porque enquanto nós estivermos preocupados em responder às perguntas, as opiniões contrárias a respeito de Jesus, nós estaremos sendo enganados, ludibriados por Satanás, porque nós estaremos sendo desviados da verdadeira pergunta que Jesus faz a mim e a você essa noite. Quem você diz que eu sou?
No fim das contas, não importa o que o partido A, o partido B, o C ou o D pensam sobre Jesus. O que Jesus quer saber é o que nós, como seus discípulos, entendemos a seu respeito. E aí existe uma segunda questão a respeito da identidade de Jesus. Porque lá os partidos diziam, Jesus é um dos profetas, é João Batista, é Elias, pessoas importantes na história da revelação, pessoas com funções importantes, mas que não tinham autoridade. Perceba, um profeta é apenas um profeta, mas o Cristo é o rei de toda a terra. O Cristo é o rei do povo de Deus. O Cristo é aquele que foi ungido para assumir com autoridade o governo do povo que Deus comprou para si. Então, quando nós não apenas comparamos as perguntas, mas também comparamos as respostas, nós vemos que o mundo não sabe quem Jesus é. Aqueles que perseguem a Cristo não sabem quem Cristo é. Aqueles que zombam de Cristo zombam sem conhecer a sua autoridade e por isso zombam dele. Mas a igreja, os discípulos de Jesus que caminham a partir da palavra, são aqueles que têm a verdadeira revelação, porque é uma revelação bíblica a respeito da identidade de Jesus, e ele é o Cristo. Cristo significa, é a tradução grega para o aramaico Messias, que vem lá do aramaico hebraico, o verbo massá, que significa ungir. Então, Cristo significa ungido. E a unção naquela época era uma unção específica, para uma finalidade específica. Se você se lembra da ida de Samuel até a casa de Jessé, no capítulo 15 de 1 Samuel, você vai se lembrar que Samuel foi até a casa de Jessé com um chifre cheio de óleo para ungir o novo rei de Israel. Então, quando os discípulos dizem o Senhor é o Cristo, eles estão dizendo o Senhor é o rei. O Senhor é aquele que foi ungido para reinar sobre nós. O Senhor é aquele que Deus mandou como rei de todo o povo para restaurar a sua glória no seu povo e na terra que ele criou. O Senhor é aquele que tem autoridade vinda de Deus, dada por Deus, para governar sobre nós, para reinar sobre nós, não apenas para curar os enfermos, não apenas para expulsar os demônios, não apenas para acalmar uma tempestade ou então andar por sobre as águas, não apenas para multiplicar pães e peixes, mas o Senhor tem autoridade para reinar. O Senhor não é só um profeta, o Senhor não tem apenas ensinamentos bonitos, o Senhor não é só uma pessoa com uma ética ilibada, o Senhor é o rei das nossas vidas. Quem é Jesus para você? Por que é que você está aqui? Você veio aprender mais uma verdade ou você veio servir o Deus da sua vida? Você veio conhecer um pouco mais de doutrina ou você veio entregar a sua vida como oferta, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Porque esse é o nosso culto racional. E o culto, ele não é o lugar onde a gente aprende apenas. O culto é o lugar onde a gente entrega. E isso é importante a gente entender. Porque se a gente não entende que Cristo é o rei, que ele governa e que a gente está nessa igreja para se entregar, a gente vai começar a experimentar divisões na igreja, porque a gente não quer se entregar a Jesus, a gente também não quer se entregar aos outros, a gente não quer se entregar a ninguém, não quer perdoar, não quer amar o diferente, não quer amar apesar de alguma coisa, a gente não quer caminhar junto, a gente não quer fazer nada, a gente só quer receber. Mas se Jesus é o rei, e o rei merece receber as nossas vidas na mão dele, ou nas mãos dele, então a gente está aqui para se entregar, e quem se entrega a Jesus também se entrega um ao outro, perdoa um ao outro, convive um com o outro, resolve as diferenças para que Cristo reine entre nós e em todos nós. Quem é Jesus para você? O que você vem fazer aqui todo domingo? Porque, de novo, eu vou dizer de maneira direta para você entender que é um desejo dos mais profundos do meu coração. Eu quero que nós sejamos uma igreja que não apenas está preocupado
com a segunda pergunta, mas que a responde de maneira correta. Ele é o rei da minha vida. Ele tem tudo de mim. Se ele me pediu para perdoar, eu vou perdoar. Se ele me pediu para entregar, eu vou entregar. Se ele me pediu para abrir mão, eu vou abrir mão. Se ele me ensinou na sua palavra a servir antes de requerer, eu vou servir antes de requerer. Porque ele é o rei. E ele reina. Através da sua palavra, ele reina. Se ele me chamou para abrir mão de um pecado, eu vou abrir. Se ele me chamou para confessá-lo a quem de direito, eu vou confessar. Se ele me chamou para tomar uma nova postura na minha vida, abandonando tudo aquilo que está para trás, é isso que eu vou fazer, porque Jesus é o meu rei. E isso basta. Então, quando Jesus nos cura da nossa cegueira espiritual, ele nos leva a responder uma única pergunta: quem você diz que eu sou? E ele espera uma única resposta: o Senhor é o rei, o Senhor governa, o Senhor manda, e eu obedeço, eu sirvo, eu me ofereço como sacrifício, vivo, santo e agradável. E quem serve a Deus, serve o próximo. Agora, quando o Senhor Jesus, e aqui eu quero dar mais um passo. Se eu disser que eu estou caminhando para o fim, vocês vão rir de mim e falar que ainda tem mais meia hora de sermão. Mas é verdade, eu sempre faço isso. Eu quero dar mais um passo e agora olhar para a segunda parte do texto que nós lemos, porque depois de revelar quem ele era, o Senhor Jesus começa a predizer a sua morte e ressurreição. E ele começa a dizer, olha, é necessário que o Filho do Homem, aí ele toma emprestado aquele termo lá de Daniel, que nós lemos no começo do culto, para referir-se a si mesmo, sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso, olha que interessante, volta lá rapidinho para o verso de número 25, depois que ele ficou restabelecido, ele passou a ver, 25, claramente, não foi isso? Olha o versículo 32, e isso lhes expunha claramente, ok? Mas como é que Pedro vê tudo isso? Chamando à parte, começou a reprovar. Jesus está mostrando claramente, e Pedro está vendo? Vulto de novo. E aí Pedro começa a dizer assim, Jesus, é melhor a gente não fazer isso. A gente acabou de dizer, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Rei, o Senhor reina. Para que é que o Senhor vai passar por tudo isso? O Senhor tem poder, o Senhor tem autoridade, Deus está do seu lado, Ele te ungiu. E aí Pedro se esquece que como Rei, Jesus pode fazer o que Ele quiser. Da maneira que Ele quiser. Contrariando a sua própria vontade, e começa a reprovar Jesus. E aí o mesmo Pedro que respondeu corretamente, viu claramente quem Jesus era, agora diante da missão de Jesus, escuta Jesus repreendê-lo dizendo, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Está cego, ou parcialmente cego. Você está vendo vulto. Você entendeu quem Jesus é, mas ainda não entendeu a sua missão. Meus irmãos, em segundo lugar, quando Jesus nos cura da nossa cegueira espiritual, Ele deseja que nós enxerguemos a sua missão. E qual é a missão de Jesus? Sofrer, ser rejeitado e morrer. A missão de Jesus é sofrer, ser rejeitado e morrer. A missão de Jesus é sofrer, ser rejeitado e morrer. É por isso que Ele não se importa com as opiniões de pessoas que o perseguem, querem vê-lo sofrer, o rejeitam e querem matá-lo mais uma vez. Porque essa é a missão dele. É sofrer, ser rejeitado e morrer. Eu estou repetindo assim só para você entender que a missão de Jesus é sofrer, ser rejeitado e morrer. Mas pastor, por que você está sendo chato e repetindo? Não tem mais conteúdo do seu sermão? Não, é porque você precisa entender que a missão de Jesus é sofrer, ser rejeitado e morrer. Mas por que eu preciso entender isso? Porque o caminho do cristão é um caminho de sofrimento, rejeição e morte.
Se a missão de Jesus é sofrer, ser rejeitado e morrer, quem segue a Jesus e é íntimo, conhece a Jesus e caminha com Jesus, vai sofrer, vai ser rejeitado e vai morrer. E é basicamente por isso que Pedro diz: não, Jesus, deixa esse negócio de Jerusalém para lá, deixa esse negócio de cruz para lá, vamos ficar aqui. Semana que vem a gente fala sobre Marcos 9, perdão. E aí, falando sobre Marcos 9, você vai ver a reação de Pedro no Monte da Transfiguração. Vamos ficar por aqui. Pedro não está pensando em Jesus, na autoridade de Jesus, na vontade de Jesus. Pedro está pensando em si mesmo, e ele está querendo fugir da onde? Da morte, do sofrimento e da perseguição, da rejeição. E às vezes, meus irmãos, nós somos aqueles que já responderam a respeito de quem Jesus é, mas ainda não conseguiram se submeter à sua autoridade para cumprir a sua missão. Sabe por quê? Porque a gente ama demais a nossa vida. A gente gosta demais do que a gente tem e a gente não quer sofrer, ser rejeitado e morrer. Pastor, é bom demais não me indispor com ninguém, viver no trabalho, antigamente o pastor brincava, mas aquele crente agente secreto, que ninguém sabe que é crente. Eu ia dizer aquele crente sem vergonha, que tem a resposta para as perguntas que estão fazendo e se esquiva de responder, porque não quer se identificar como um discípulo de Jesus. Aquele crente água com açúcar, aquele crente descrito no Apocalipse como um crente morno, que porque não é crente, não é quente nem frio, está a ponto de ser vomitado da boca de Jesus. Aquele crente que se envolve em coisas erradas no trabalho, porque não quer sofrer, ser rejeitado e morrer. Porque não quer sofrer, ser rejeitado e perder o emprego. Aquele marido que não conversa com a esposa de uma maneira mais firme. Aquela esposa que não coloca o marido na parede quando precisa, porque não quer sofrer, ser rejeitada e morrer, ou se indispor com o marido ou com a esposa, quer garantir a paz dentro de casa, uma paz que destrói, ao invés de construir. E aí a gente já respondeu a pergunta sobre quem Jesus é, a gente já entendeu isso, mas a gente não consegue seguir o caminho da cruz, porque a gente não conseguiu compreender que a missão de Jesus é sofrer, ser rejeitado e morrer, porque a gente também não quer ir pelo mesmo caminho. É interessante porque o Senhor Jesus descreve esse caminho. Eu vou sofrer, ser rejeitado, morrer, e depois eu vou ressuscitar. E ressuscitar a gente quer, não é verdade? Mas sofrer, ser rejeitado e morrer, a gente não quer. E aí eu acho que a gente precisa ouvir o que Jesus está dizendo para Pedro. E aí são palavras de Jesus, não são minhas. Arreda, Satanás. Se você é um marido banana que não conversa com a sua esposa quando precisa conversar, arreda Satanás. Se você é uma esposa que não coloca o seu marido no devido lugar dele, não age, não ora pelo seu casamento, não conversa com seu marido porque você não quer se indispor, arreda Satanás. Se você é um crente que não dá a cara a tapa no seu trabalho, você não brilha a sua luz lá, porque você tem medo do que vai acontecer com você a partir do momento em que você disser: sou cristão, amo a Jesus e eu não compactuo com o mal, arreda Satanás. Porque esse não é o pensamento que vem de Deus, esse é o pensamento que vem dos homens que estão nas mãos do maligno. Não são palavras minhas, são palavras vindas da parte do Senhor Jesus. O Senhor Jesus que quer não apenas arrancar a cegueira dos nossos olhos com relação à sua identidade, mas que também deseja que nós, em conhecendo-o, passemos a segui-lo até a morte na cruz. É o que ele vai dizer logo em seguida. Ele vai dizer assim: olha, aquele que quer vir após mim, a si mesmo, se negue, tome a sua cruz e vai ter que sofrer, ser rejeitado
e morrer. Porque quem quer salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por mim e pelo evangelho, vá lá. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A missão de Cristo. A missão do cristão qual é? Sofrer, ser rejeitado e morrer. Eu quero terminar te lembrando uma parábola que Jesus conta a respeito do reino dos céus. Ele diz: o reino dos céus se compara a um negociador de pérolas que encontrou uma pérola de grande valor. E então foi lá, vendeu todas as outras pérolas, vendeu todos os seus tesouros, vendeu tudo o que tinha de mais precioso, juntou o seu dinheiro e comprou aquela única pérola. Com tudo que tinha. Jesus também diz: olha, o reino de Deus é comparado a um homem que encontrou um tesouro escondido no campo. Quando ele encontrou esse tesouro escondido, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo, porque ele havia encontrado o seu grande tesouro. O que Jesus quer ensinar com isso? Que os discípulos de Jesus, ao responderem à primeira pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Dizendo o Senhor é o Cristo, eles acabaram de encontrar o tesouro no terreno. Eles acabaram de encontrar a pérola de maior valor nas suas vidas. Não há nada mais precioso, não há nada mais poderoso, não há nada mais transformador, não há nada mais edificador do que entender que Jesus é o Cristo. Do que entender que Ele é o Rei das nossas vidas. Não há nada, meu irmão, que possa mudar o seu casamento. Não há nada que possa salvar a sua vida. Não há nada que possa redimir os seus filhos, a não ser entendermos que Jesus é o Cristo. Dinheiro não muda nada. Um emprego melhor não é capaz de mudar. Uma situação nova e diferente não é capaz de fazer por você aquilo que você tanto procura. Somente Jesus, reinando sobre sua vida, reinando sobre sua casa, reinando sobre sua família, reinando sobre essa igreja, é capaz de nos transformar de maneira completa e plena. Ele é o tesouro de grande valor. Ele é a pérola, a maior e mais bela pérola que nós pudemos encontrar na vida. Nós nunca mais encontraremos alguém tão belo como Jesus, alguém tão sábio como Jesus, alguém tão poderoso como Jesus, ao mesmo tempo alguém tão sensível às nossas necessidades como Jesus, alguém que nos vê como somos e ainda assim nos ama, alguém que nos trata não consoante as nossas iniquidades, mas de acordo com a sua maravilhosa e bondosa graça. Nós nunca encontraremos alguém como Jesus. E se nós nunca encontraremos alguém como Jesus, então nós somos aqueles que pela palavra são convidados a abrir mão de tudo que tem. Vender tudo que tem. Deixar tudo que tem. Negar a si mesmos. Tomarem a sua cruz para seguir a Cristo. Ou a gente faz isso, ou a gente continua cego. E tendo olhos, não veremos. Jesus quer nos curar da nossa cegueira espiritual. Ele quer nos curar dessa nossa incapacidade de ver e compreender. E para nos curar, Ele nos faz um convite. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Vai, vende tudo que tens. E depois de dar aos pobres, Ele diz para o jovem rico: segue. Só assim nós veremos. Só assim nós compreenderemos. Só assim nós entenderemos quem Jesus é e para onde Ele quer nos levar. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Porque Jesus é a expressão exata do seu ser. E ao expressar-se a nós,
revelou-nos a sua glória, a sua bela e poderosa glória. Pai, obrigado, porque esse Jesus que reina sobre nós é maravilhoso, é glorioso, é poderoso, é gracioso, é amoroso, é o nosso santo e poderoso Redentor, é o nosso doce e bendito Salvador, é o poderoso e glorioso juiz que há de julgar vivos e mortos. Pai, obrigado, porque o Senhor nos revelou a Cristo, nós pudemos vê-lo, nós nos encantamos com o que vimos, nós nos rendemos a Ti, nós entregamos as nossas vidas nas Suas mãos, porque vimos a Cristo e conhecemos a Cristo, esse Cristo que nos tocou os olhos e nos fez ver, nos arrancou da nossa incompreensão e nos levou a compreender as verdades eternas presentes no Evangelho. Obrigado, Pai, porque essas coisas o Senhor esconde dos grandes, dos poderosos, mas o Senhor revela aos pequeninos como nós, e nós Te louvamos por isso, nós Te adoramos por isso, pela beleza de Cristo, pela glória de Cristo, pela presença de Cristo entre nós. Pai, se há alguém aqui que ainda não Te conhece, mostre Cristo a essa pessoa. Pai, se tem alguém aqui que está mais preocupado com a opinião do mundo a seu respeito, do que aquilo que o Senhor tem se revelado a nós através da Sua palavra, em nome de Jesus, lembre esse meu irmão, essa minha irmã, a respeito da beleza de Cristo, do poder de Cristo, da glória de Cristo. Oh Deus, e vendo Cristo, nós queremos responder ao Seu chamado e negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz para segui-lo. E vendo Cristo, Pai, nós queremos responder ao Seu chamado para seguirmos ao Senhor num caminho de rejeição, sofrimento e morte, mas um caminho que culmina na ressurreição dos nossos corpos. E ainda que morrermos e nos consumirmos por amor a Cristo, receberemos nessa vida e na vida vindoura muito mais do que nos foi prometido. Oh Pai, muito obrigado por essa palavra, obrigado porque ela abre os nossos olhos, e obrigado porque em abrindo os nossos olhos, ainda que não perfeita e plenamente, nós podemos ver, nós podemos contemplar, e nós podemos nos maravilhar com a beleza de Cristo diante de nós, em nome de Jesus, amém e amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo estejam sobre vocês, e sobre vocês permaneçam hoje e sempre, amém e amém. Amém. Deus te abençoe. Que Cristo possa ser conhecido por você essa semana um pouco mais. Amém? Coisas rápidas. Dar as boas-vindas aos visitantes. Primeiro, ao irmão da Raquel e sua esposa, o Marcos e a Gesimara, que nos visitam. Seus filhos também. A Cecília e Augusto. Que Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos. Voltem sempre. Tá bom? E aí, vocês ficam mesmo na casa da Raquel. Não precisa ir lá para casa, não. Brincadeira, mas é muito bom ter vocês aqui. Tá? E da próxima vez que vierem, avise e a gente tem um tempo juntos, tá? Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Também a Gabriela, que está ali com o Marlon, cadê o Marlon aqui? Pronto, Gabriela, seja muito bem-vinda. Você já veio em algum momento aqui, né? Deus abençoe você.
Seja bem-vinda de volta. E muito bom ter você com a gente. Muito bom, seja bem-vinda. Agora, irmãos, avisos rápidos e breves. Eu já disse lá no começo, semana que vem, com a graça de Deus, parte do som instalado, o ar-condicionado instalado, a gente vai ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de qualidade também durante os cultos, tá bom? Ora por isso. Continua a pedir a Deus que abençoe-nos nesse sentido. Agora, de agora para o fim do ano, a gente tem algumas programações muito importantes. Vou começar por ordem de proximidade. No próximo fim de semana, nós temos 3 programações importantes. As crianças, a partir de 5 anos, estarão no Acampa Dentro, lá na casa da Juliana e do Anderson. Um tempo especial, está sendo preparado com muito carinho para elas. E se você tem um filho que tem mais de 5 anos, até 12 anos, deseja que ele participe, é só procurar ou a Juliana ou o Anderson ou a Poliana, e aí a gente vai poder organizar tudo isso, tá bom? Ainda tem tempo da gente dar o nome para participar, mas precisa dar o nome porque a gente precisa organizar as coisas todas. Segundo, então, dia 8 e 9, começa sexta-feira no fim da tarde e termina no sábado às 4 da tarde, ok? E aí a gente encerra tudo no domingo aqui, na abertura da Escola Dominical, as crianças vão ter uma participação especial, fruto do Acampa Dentro. Também nesse dia, dia 9, nós teremos o encerramento da UMP junto com a UPA. Então, os jovens e adolescentes da nossa igreja passarão um dia lá na Casa do Seu Celso, num churrasco de confraternização. Está R$ 35,00 por pessoa e você vai poder também participar, se você quiser, do Amigo Caneca. Então, você vai levar uma caneca e lá na hora a gente vai sortear os pares e a gente vai poder fazer essa brincadeira para ter um tempo de comunhão. Tá bom? Se você vai, por favor, procura... quem que procura? Me ajuda aí, alguém dos jovens? Procura o Alan, o Magdiel, o Gabriel. Os 3 tá bom, né? Então, ok. Depois eles se viram lá. E aí, nesse mesmo dia 9, o André e os nossos irmãos da Capelania Hospitalar estarão cantando nos 3 hospitais da cidade. A Santa Casa, nos 2? Verdade, na Santa Casa e no Hospital Novo. Olha a cabeça ruim. E aí, se você deseja participar, vai ser às 2 horas, a gente começa no Hospital Novo e depois vai para a Santa Casa. Tá bom? Precisa procurar o André, porque tem um número limitado de pessoas que pode entrar. Nós precisamos de ajuda, não atingimos esse número. E se você puder participar conosco, então procure o André, o presbítero André, e nós poderemos estar juntos nesse tempo. Um último aviso, para não ficar cansativo: dia 17, nós teremos a cantata de Natal e também a recepção dos novos membros. E aí, eu estou te dizendo isso por 2 motivos. Primeiro, nós queremos te incentivar a convidar outras pessoas para estar aqui, né? É um tempo especial e é uma desculpa boa para você trazer visitantes para a igreja, tá bom? A gente vai fazer um tempo muito especial, um culto bem tranquilo, bem gostoso, bem adequado à linguagem do visitante também, porque nós queremos abençoar as pessoas que virão. Tá? Aproveita esse tempo. Se você vai ser recebido como membro, convida novas pessoas para estarem aqui conosco. Essa é a nossa intenção também. Tá bom? E aí, se o seu filho, ou se de repente você encomendou a camiseta da cantata ou do Pipinha, aí você precisa acertar o valor dessa camiseta, é só procurar a Poliana e pagar, tá bom? Aí os valores são com ela pode passar para você. Ok? Lá atrás, o presbítero Acácio está com os cada-dias. A gente ainda tem cerca de 100 cada-dias para distribuir e você pode fazer essa distribuição ainda entre os seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Que Deus te abençoe nisso, que Deus te use para isso. Tá bom? Então é só procurar o presbítero Acácio lá atrás e retirar seus cada-dias para distribuir. Que Deus abençoe vocês, tenham todos uma boa semana. A gente se vê durante as programações da semana. Espero os irmãos à porta para cumprimentá-los.